Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Robson Silva aqui falando. Vamos para mais uma aula nossa de custos e operações contábeis, tá? Então, nessa aula eu quero trazer aqui uma resolução de um exercício, né? Na última aula a gente falou sobre classificação dos gastos, né? Se são custos ou despesas, fixas ou variáveis, direto ou indireto. E hoje eu quero trazer um exercício de resolução aqui para a gente resolver junto, tá bom? Então vamos lá. Então, para o nosso exercício de classificação dos gastos. Então, imagina que uma empresa de manufatura apresentou os seguintes dados em determinado mês. Então, consumo de energia diretamente proporcional ao volume de produção, R$ 2.500. Matéria-prima transformada em produtos acabados, R$ 30.000. Gastos com o pessoal do faturamento, salários e encargos sociais, R$ 10.000. Depreciação de máquina de produção comuns, R$ 3.000. Salários da administração da produção, R$ 5.000. Depreciação do equipamento de processamento de dados da contabilidade geral, R$ 1.000. Então, esses são os dados que uma empresa de manufatura apresentou no determinado mês. A pergunta que a gente tem que responder é calcular qual o valor total de custos fixos, de custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. Tá bom? Então, vamos lá para a resolução do exercício. Então, a primeira dica que eu posso dar aqui para vocês é pega todos aqueles itens lá e monta num formato de tabela. Então, estão todos eles aqui, o consumo de energia, matéria-prima e assim por diante. Tá? Do ladinho aqui, coloca o valor, que já está no texto. Então, até aqui não muda nada, está até numa estrutura parecida com o que está no enunciado do exercício. Tá? A partir daqui começa a brincadeira, né? Vamos dizer assim. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso saber eu preciso classificar isso entre custo e despesa. Tá? Então vamos lá já. Então a gente já fala que é o seguinte: consumo de energia diretamente proporcional ao volume de produção. Então falou produção ou diretamente proporcional ao volume aqui e tal. Isso é custo, tá bom? Então falou produção, lembra lá da nossa última aula, falou produção tem a ver com custo, tá bom? Não com despesa. Matéria-prima transformada em produtos acabados. Então, também falou matéria-prima, pode jogar custo, porque a matéria-prima sempre vai estar atrelada ao produto. Tá? Então, tem até duas palavras aqui, né? Matéria-prima e produtos acabados. Então, é custo. Tá? Gastos com o pessoal do faturamento. Então, falou de pessoal do faturamento, lembra de administrativo, né? O setor administrativo de uma empresa. ADM é despesa, tá bom? Não é custo. Tá? Então a gente classifica aqui como despesa. Depreciação de máquinas de produção comuns. Então, depreciação de máquinas do que? De produção. Falou de produção, tem a ver com produto, então é custo. Tá? Salários da administração da produção. Então, salário de onde? Né? Da administração da produção. Então tem a ver com produção, também custo. Depreciação do equipamento de processamento de dados da contabilidade geral. Contabilidade, a exemplo do pessoal do faturamento aqui, é um setor administrativo. Então, falou administrativo é despesa, tá bom? Então, com isso a gente já mata uma fase aqui do negócio. Eu já sei o que é custo ou despesa, tá? E aí vamos para a próxima classificação, então. Se é direto ou indireto. Então, baseado também no que a gente aprendeu na última aula, a gente não vai, inclusive, nós não vamos classificar o que é despesa direta ou indireta, porque não é usual, tá? Então, nós só vamos classificar custos, a gente já falou disso na última aula. Então, vamos lá falando sobre os custos, tá? Então, consumo de energia diretamente proporcional ao volume de produção. O próprio texto aqui já está dizendo, né, que é diretamente proporcional. Então, é um custo direto, tá? Matéria-prima transformada em produtos acabados. Nesse caso, matéria-prima, né, transformada em produto acabado, é um custo direto, tá bom? Então, aqui a gente é despesa, nós não vamos falar de despesa. A depreciação de máquinas de produção comuns, tá? Depreciação, sempre depreciação é indireto, tá bom? Mas como assim ela não está ligada direto ao produto? Eu não consigo alocar diretamente a depreciação ao custo do produto. Eu tenho que fazer isso de forma indireta através de critérios de rateio, tá? Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas fica uma dica aí: depreciação
independente se é despesa ou custo, né? Se a gente fosse classificar uma despesa a exemplo aqui como está aqui embaixo, se a gente fosse classificar a depreciação, a despesa, né, de depreciação, ela sempre é indireta, tá? Então, falando de custo, depreciação de máquinas é um custo indireto, ela não é alocada diretamente ao produto. Eu tenho que fazer algum rateio para isso, tá? Critérios de rateio a gente vai ver mais para frente, tá? Salários da administração da produção também é um custo indireto. Por quê? Não é o cara da produção, né? Não é o operador da máquina, não é a pessoa que está diretamente ligada ao produto. É o cara da administração da produção. Então, esse cara não produz, ele administra a produção. Então, ele está ligado à produção, então ele é um custo, ok, porém ele é um custo indireto, tá bom? Então, facinho aqui, já terminamos a segunda etapa de classificação, tá? Entre direto e indireto. E aí agora a gente vai para a última, que é classificar entre fixo e variável, tá? Então vamos lá. Consumo de energia diretamente proporcional ao volume. Falou aqui, ó, proporcional ao volume, ou seja, se o volume de produção aumenta, esse consumo aumenta, se diminui, ele diminui junto, tá? Então, se ele está diretamente proporcional ao volume, é variável, ele varia junto com a produção, tá bom? Matéria-prima transformada em produtos acabados. Da mesma forma, se eu produzir mais, eu consumo mais matéria-prima, ok? Então o consumo de matéria-prima aumenta junto com a produção e diminui junto com a produção também. Então se isso acontece, a gente chama de custo variável, tá bom? Gastos com o pessoal do faturamento, aqui a gente não, na verdade é uma despesa, mas a gente aprendeu, né, que a gente classifica o que é despesa fixa da variável. Então, esses salários, encargos e tal, uma despesa fixa. O exercício não está pedindo isso, mas a gente vai classificar aqui, tá bom? Depreciação de máquinas e tal. Depreciação sempre é fixo, gente. Então, já outra dica a respeito de depreciação. Então, depreciação sempre é indireta e sempre é fixa, tá? Não existe depreciação variável, tá bom? Salário da administração da produção. Salários também, a exemplo aqui do nosso amigo de salário, gasto com pessoal de faturamento e tal, falou de salário, também é fixo, tá? Ah, mas quando que o salário é variável? Se o cara ganhar por hora trabalhada, por exemplo, ou ele de repente ganha uma remuneração por produção e tal, aí seria variável, mas nesse caso aqui é salário, salário. Se a produção aumentar ou diminuir, o salário dele vai ser o mesmo, tá? Então isso é um custo fixo. E aqui depreciação do equipamento de processamento de dados da contabilidade geral é uma despesa e lembra lá, depreciação sempre fixa, tá bom? Então beleza, então a gente conseguiu classificar aqui as três fases aqui da classificação dos gastos, né, entre custo e despesa, direto e indireto e fixo e variável. E aí com isso, monta uma chavinha, né? Então, por exemplo, eu tenho o CD aqui que é o custo direto aqui é só despesa, né? Que aqui a despesa a gente não está classificando direta e indireta. Custo indireto e despesa apenas. Tá? E aí uma outra chavinha aqui de CV, né, custo variável e custo variável na segunda linha também, despesa fixa, custo fixo e despesa fixa. Pronto. Feito isso, gente, a gente agora ficou fácil, né? Então a nossa vida facilitou muito. Então muita atenção com esses conceitos de classificação dos gastos. Isso aqui, a contabilidade de custos, né? A área de custos depende dessa classificação bem feita, tá bom? Então vamos lá, finalizamos aqui. Agora ficou simples. Então vamos lá, qual que é a próxima etapa? Então a pergunta me diz o seguinte: olha, eu preciso classificar os custos fixos. Aqui eu já deixei pronto, tá? Mas vamos lá, e aí eu vou explicar. Então o total de custos fixos deu 8 mil, mas de onde veio esses 8 mil reais, né? Então vem lá, da depreciação de máquinas de produção comuns e o salário da administração da produção. Então só vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver lá a soma daquilo que eu estou falando, tá bom? Então ó, lembra que eu classifiquei aqui o CF, o que deu? Não tem mais nenhum outro CF aqui, né? Nenhum outro custo fixo. Então são 3 mil reais de depreciação mais 5 de salário da administração, ok? Então vamos lá.
Então, total de custos fixos, R$ 8.000, que são essas duas linhas. E assim por diante. Custos variáveis, a gente é só somar aquelas linhas que a gente classificou na tela anterior. Então, aqui é o consumo de energia de 2.500, matéria-prima transformada em produtos acabados, R$ 30.000. Então, total de 32.500. E aí, custos diretos, tá bom? Deu também os mesmos R$ 32.500 aqui. Ah, coincidência? Foi, tá? Porque assim, o mesmo custo que é variável pode ser fixo, o mesmo custo que é variável pode ser direto ou indireto, e o custo fixo e variável também pode ser direto ou indireto, tá? São classificações separadas da mesma forma que a gente viu na última aula, tá? Então, o consumo de energia diretamente proporcional ao volume e a matéria-prima, né, é um custo direto, tá? Ligado diretamente ao produto, tá bom? E aí, a última classificação, custos indiretos, que também nesse exemplo, nesse nosso exercício, ele acabou batendo, tá? Então, mas sempre o custo indireto vai ser igual ao custo fixo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Foi uma coincidência aqui dos números, tá bom? Então, custo indireto, salário de administração e depreciação de máquinas, que deu um total de 8.000. Com isso, gente, a resposta do exercício ficou fácil, né? Então, custos fixos, R$ 8.000, custos variáveis, R$ 32.000, custos diretos, 32.500, né? E custos indiretos, R$ 8.000. Tranquilo, gente? Espero que eu tenha ajudado. A gente vai ter alguns exercícios parecidos com esses, tá bom? Para a gente resolver, e espero que esse caminho aqui, né, que a gente trilhou para a resposta desse exercício ajude vocês, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Queria deixar meu agradecimento aí a vocês e peço para que vocês curtam aí o vídeo, me dê mais dicas de como melhorar as nossas aulas, e assim a gente vai melhorando, seguindo esse caminho aí, tá bom? Valeu, gente, um abraço, tá?